Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que Deus tem tratado em mim de um jeito muito silencioso, mas extremamente profundo: caráter. Aquele tipo de tratamento que não aparece em público, não vira aplauso, não gera reconhecimento, não traz uma promoção imediata, mas constrói algo muito mais valioso: integridade. E a pergunta que tem ecoado dentro de mim nesses dias é simples e extremamente desconfortável: quem você é quando ninguém está olhando? Porque excelência não é sobre quem merece, é sobre quem você decidiu honrar. E tem coisas que Deus começa a tratar na gente e que não aparecem publicamente. Não dão aplauso, não geram reconhecimento, não viram promoção, mas constroem algo muito mais valioso: o caráter. E recentemente, Deus começou a me confrontar de um jeito silencioso, mas muito direto, como se Ele me perguntasse: você faz tudo com excelência sempre ou você só performa quando vale a pena? E essa pergunta não aceita uma resposta bonita, porque é fácil dizer que você faz tudo como se fosse para Deus quando existe um salário, meta batida, reconhecimento, aplauso, retorno garantido. É fácil ser excelente quando compensa, mas e quando não compensa? E quando é para alguém que não merece? Quando seria mais fácil ignorar? Quando ninguém veria se você simplesmente fizesse o mínimo aceitável? Foi aí que eu entendi algo que me atravessou. Excelência não é sobre o outro, é sobre quem eu decido honrar. E se for para Deus, não existe versão mais ou menos. Ou você faz tudo com excelência, ou você não faz nada. E isso parece grande, mas às vezes Deus nos ensina nas pequenas coisas. Eu li esses dias um estudo simples, quase bobo à primeira vista. Eles analisavam quantas pessoas devolviam o carrinho no estacionamento do supermercado quando ninguém estava olhando. Sem regra, sem punição, sem recompensa, só caráter. E aquilo me atravessou, porque eu lembrei da correria, da pressa e do pensamento quase automático que tantas vezes passou pela minha cabeça: alguém vai pegar. Mas eu também me lembrei de quem Deus está me transformando agora. Por isso hoje eu volto, mesmo cansada, mesmo longe, mesmo que as meninas estejam no carro, mesmo quando ninguém está vendo. E já houve momentos em que eu pensei: você está sendo boba, ninguém faz isso. Mas naquele dia, lendo aquele artigo, foi como se Deus sussurrasse: eu vejo. E de repente, aquilo deixou de parecer pequeno, porque o reino nunca foi sobre grandes atos visíveis, sempre foi sobre fidelidade no secreto. Jesus nunca se impressionou com performance, ele sempre olhou a intenção do coração. E isso começou a transbordar para outras áreas da minha vida. No trabalho, por exemplo, surgiu um atalho, nada declarado como errado, mas também não era limpo. Um jeitinho de bater a meta mais fácil, uma flexibilização conveniente, uma pequena negociação de princípio. E rapidamente isso virou cultura. Ou você faz ou fica para trás. E ali não era mais sobre meta, era sobre altar. Eu precisava decidir: o que governa as minhas decisões? Resultado ou princípio? Performance ou obediência? Rapidez ou integridade? E eu sabia que não dava para negociar isso. Não porque eu fosse melhor que os outros, mas porque eu já fui tratada demais por Deus para voltar atrás agora. E então eu falei pro meu time: vamos fazer do jeito certo, mesmo que demore mais, mesmo que doa, mesmo que pareça que a gente está ficando para trás. Porque no final, quem vive por princípio nunca está em desvantagem, só está fora da pressa errada. E foi aí que tudo começou a se conectar. As passagens que Deus vinha me trazendo, os confrontos silenciosos, as pequenas decisões, tudo começou a fazer sentido. Como a palavra diz lá em Colossenses 3:23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como se fosse para o Senhor. Não como para o chefe, não como para um cliente, não como para quem te reconhece, como para o Senhor. E isso muda a forma como a gente vive. Porque quando você entende isso, a excelência deixa de ser estratégia e vira adoração. E Romanos também nos lembra: o justo viverá pela fé. E viver pela fé não é só sobre milagres grandes, é também sobre escolher o certo, quando seria mais fácil escolher o rápido. É confiar quando obedecer ainda vale mais do que acelerar. E existe outro princípio que Deus tem falado muito comigo:
o justo não se justifica. E isso ecoa muito no que Isaías nos ensina, porque tem dias em que você vai ser mal interpretada, dizem que vão distorcer a sua intenção, dizem que vão levantar dúvidas sobre você, dizem que dá vontade de explicar, de provar, se defender, mostrar que você está certa. Mas o Espírito Santo tem me ensinado algo muito difícil. Nem toda batalha precisa da minha voz. Às vezes, o silêncio também é fé. Porque quem anda com Deus não precisa vencer discussões, precisa permanecer em posição. E isso é maturidade. É entender que a minha defesa não vem de mim, vem de Deus. E eu faço com excelência não porque o outro merece, mas porque Deus merece. E eu não me justifico porque a minha defesa não vem de mim. E eu vivo pela fé, porque o resultado nunca esteve sob o meu controle. E hoje, olhando para tudo isso, eu percebo que Deus não estava falando apenas sobre comportamento. Ele estava falando sobre coerência, sobre ser a mesma pessoa quando ninguém está olhando, sobre fazer o certo mesmo quando não compensa, sobre permanecer íntegra quando seria mais fácil negociar valores. Porque no fim, o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça, e o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo normalize. E talvez você esteja exatamente nesse lugar hoje, onde fazer o certo parece te deixar para trás, onde manter os seus princípios parece te custar muito caro, onde ninguém entenderia se você simplesmente cedesse. Mas deixa eu te lembrar de algo que Deus me ensinou no silêncio. Quem planta em Deus nunca colhe perda. Pode não ser rápido, pode não ser visível, pode não ser agora, mas será eterno. Por isso hoje, eu não faço mais esperando o retorno. Eu faço por alinhamento. Eu não faço mais pelo reconhecimento. Eu faço por reverência. Eu não corro mais atrás de validação externa. Eu descanso na certeza de que Deus vê, Deus pesa e Deus responde. No tempo dele, no jeito dele e se for a vontade dele. Porque excelência não é sobre perfeição, é sobre intenção alinhada com o céu. E caráter é sobre quem você é, quando ninguém está olhando. Como está escrito lá em 1 Samuel 16:7. O Senhor vê não como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E no fim, é isso que realmente importa. E se esse episódio falou com você, compartilhe ele com alguém, porque às vezes uma palavra no tempo certo é exatamente o que impede alguém de negociar aquilo que não deveria. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem capítulos sobre fé, cura, recomeços, processos, cicatrizes e tudo aquilo que Deus transforma quando decidimos permanecer. E talvez uma dessas flores também seja para você. E por fim, obrigada. Obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de cura, transformação e fé. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!